Olá, meus amigos, estamos aqui de volta hoje para falar do caso do agricultor, o senhor Hélio. Muita gente vem me pedindo para falar a respeito. Eu não costumo falar de casos que aconteceram de maneira imediata e casos sobre os quais eu não tenho muitas informações, não tive acesso a muitos dados. E eu prefiro geralmente falar de casos que eu mesmo pesquisei, de casos que eu pesquisei em loco de preferência também, ou de casos a respeito dos quais eu tive acesso a muita bibliografia ou sobre os quais consta muita, muita informação em livros, etc. Né? Mas vamos falar aqui porque tem muita gente me pedindo, e um dos que me pediram com mais ênfase foi o Carlos Henrique, que é um dos grandes colaboradores aqui do canal, do Patreon também. E vou abrir aqui esta exceção para falar então do caso do senhor Hélio, do agricultor seu Hélio, que é da cidade lá de Cubati, na Paraíba, interior da Paraíba, do sítio Lajeado Vermelho. E ele fica, essa cidade ela fica na região de Campina Grande, na grande região de Campina Grande, no interiorzão da Paraíba, no sertão da Paraíba. E, então, vou me apresentar porque pouca gente me conhece, sou um ilustre desconhecido e eu sou Cláudio Suenaga, eu sou autor da primeira tese acadêmica feita no Brasil no patamar de mestrado sobre ufologia. Eu sou autor aqui de vários livros, entre eles o Contatados. Estou aqui só com os meus livros de ufologia, já que o assunto é ufologia. É, meu outro livro de ufologia aqui foi os 50 Tons de Grey, sobre o caso Vilas Boas e casos de relações sexuais, abduções com relações sexuais. Caso Vilas Boas que eu pude pesquisar a fundo em loco, eu e o Pablo Villarrubia Mauso reabrimos o caso. E aqui o Encuentros Cercanos de Todo Tipo, meu primeiro livro publicado em espanhol, que é a tradução dos 50 Tons de Grey, acrescido de um capítulo sobre o envolvimento da CIA. Esses livros todos vocês podem encontrar facilmente, os links todos estão na descrição. Bom, vamos falar aqui então sobre o caso do Sr. Hélio. O Sr. Hélio, ele relata que vem tendo há algum tempo, há quanto tempo mais precisamente não foi dito. Segundo deu a entender, e até já vou pedindo as minhas escusas aqui para todos, para o Sr. Hélio, para o Elias Rodrigues, para todos. O Elias que tem a colaboração da Keila, a Keila que tem um canal também que ajuda aí, que colabora com o canal do senhor Elias Rodrigues. Bom, mas já peço as minhas escusas aqui a todos se eu, se eu aqui der alguma escorregada ou cometer algum ato falho, mas é que eu não tive acesso. Eu só sei a respeito do caso por meio desses dois vídeos no canal do Sr. Elias. E como não foi feita nenhuma investigação ufológica, não tem nenhuma matéria escrita que eu saiba. Então ainda eu não há como a gente também ter aqui como falar mais, a não ser baseado no que foi dito pelo Sr. Hélio nesses vídeos. Bom, vamos lá. O Sr. Hélio, ele diz que vem tendo contatos com seres que lembram muito aqueles seres que eram relatados nos anos 50, 60, 70 e até 80. Casos que a partir aí dos anos 90, com a prevalência das abduções e de casos mais condizentes com o Zeitgeist, que passou a vigorar nos anos 90, né, que começou a prevalecer os seres tipo alfa, os seres cinzentos, os chamados greys, seres alfa cinzentos, e casos assim mais, vamos chamar assim, de mais modernosos. E aqueles casos todos que aconteciam até os anos 70 e até um pouquinho ainda nos anos 80, mas até os anos 70, esses casos começaram a rarear e até a desaparecer
Eu me refiro aí a casos que foram pesquisados por Walter Buehler, por Uwe Brandt-Aleixo, né, por Max Berezovsky, esses grandes ufólogos dessas épocas, a Irene Grant, claro, esses grandes ufólogos da era, vamos chamar de era clássica da ufologia, né, e que levantaram esses casos todos, me referindo apenas ao Brasil. Então, esses casos, eles pareciam que tinham desaparecido em várias regiões. No Nordeste, é bom que se frise, esses casos nunca sumiram. Se vocês lerem aquele livro do Bob Pratt, foi traduzido como O Perigo Alienígena no Brasil, o Bob Pratt ele recolheu muitos e muitos casos desse gênero, embora eram casos também, grande maioria deles, acontecidos aí até os anos 70 e 80. Então eu acho que nós podemos dizer, com uma certa margem de segurança, que esses casos rarearam bastante. Que a gente pode também aqui levantar uma série de questões e hipóteses por que esses casos rarearam. Muitos vão dizer que esses seres resolveram não aparecer mais, já tinham feito as suas pesquisas e resolveram ir embora e sumir. Outros vão dizer que esses casos sumiram porque eram casos bem típicos da época e relacionados à cultura da época. Então vamos lembrar, estou me referindo a casos em que os seres eram seres que se comportavam como personagens de filmes de ficção científica, desses filmes de ficção científicas que apareciam também na literatura de ficção e em filmes de ficção, geralmente filmes tipo B. Então, seres usando roupas de astronauta, seres que tinham anteninhas, capacete, seres que se pareciam mais conosco e que variavam assim apenas em ter olhos grandes ou pequenos, puxados ou não, a pele mais clara ou escura, a altura também eram seres mais descritos como sendo anões, seres de baixa estatura. Claro, muitos seres também tinham a mesma estatura, que equiparavam-se com a mesma estatura que a nossa. Mas eram seres geralmente parecidos conosco, com a mesma compleição, com a mesma tipologia, com uma tipologia semelhante à humana, e que assim variavam apenas em certos detalhes, né? Ou tinham cabelos vermelhos, ou tinham cabelos loiros, ou não tinham cabelo, ou seres que tinham olhos tortos, olhos puxados, olhos grandes, amendoados, né? Nariz grande, pequeno. Eram variações apenas em termos de pequenos detalhes nas feições, variações na fisionomia e também no traje. Mas geralmente eram seres que apresentavam esses trajes que lembravam muitos trajes vistos em filmes de ficção científica, principalmente ficção científica tipo B. E eles se comportavam como seres geralmente que estavam fazendo algum tipo de colheita de amostras, como se fossem seres que nunca tivesse estado assim, como que tivesse estado pela primeira vez, aparecido pela primeira vez. Então eram seres que se comportavam estranhando o ambiente, que recolhiam pedras, recolhiam vegetação e que se comportavam ante o ser humano como se fosse assim, como se estivesse mantendo um primeiro contato inicial com o ser humano. E o comportamento em comum que todos eles apresentavam, e todos os seres apresentam um comportamento esquivo, fugidio, e procuravam sempre aparecer de maneira que não fossem notados, não fossem vistos e que imediatamente sob a aproximação assim de qualquer qualquer outras pessoas procuravam desaparecer, procuravam fugir. Bom, eu estou dando apenas aqui fazendo
fazendo um geral desses seres. Esses casos vocês podem encontrar assim a profusão nos boletins do Buehler, nos boletins da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores do Buehler, principalmente. Vocês podem encontrar isso no livro Branco dos Discos Voadores do Buehler, todos os livros que foram escritos a respeito dessas casuísticas, não só do Brasil como do mundo inteiro. Então, esses casos lembram muito, principalmente os casos que aconteceram na região do Rio das Velhas, em Minas Gerais, né? E o caso, por exemplo, do soldado João Antônio da Silva, um caso que aconteceu aí na área do Rio das Velhas, chamado até de caso Bebedouro, que aconteceu nas margens do rio Bebedouro. E nós vamos falar aqui mais a respeito, então, disso tudo ao longo, conforme a gente vai falando aqui do caso do Sr. Hélio, só para dar aqui um panorama inicial de onde é que nós estamos situados. Bom, o Sr. Hélio ele diz que os seres que ele manteve contato eram seres pequenos, eram seres baixinhos, anões, eram seres que ele falou que eram muito feios, que eram bastante feios, e na cabeça usavam um gorro, né? Para vocês verem como é que esses seres parecem ser um pouco do tipo aí que lembram então esses seres dos casos antigos. E ele falou que usavam um gorro na cabeça, né? Cobrindo a cabeça. Vamos ver se eu me lembro aqui. Não vou me lembrar de todos os detalhes, né? Ele não detalhou também exatamente assim, de maneira assim, muito precisa, né? Espero que sejam feitas pesquisas, né? Sejam feitas mais interpelações com o Sr. Hélio para que ele possa talvez se lembrar, esclarecer. E lembrando que ele não foi hipnotizado, nada, ele não sofreu hipnose regressiva. Tudo isso ele vem lembrando assim espontaneamente. E também ele não foi abduzido, certo? Embora o primeiro vídeo diz assim que ele foi quase abduzido, ele não foi abduzido. E por isso mesmo que o caso todo do Sr. Hélio se enquadra mesmo nesses casos típicos de contatismo. É um caso muito mais de contatismo do que um caso de abdução, que aliás não teve abdução. Vamos enquadrá-lo num caso de contatismo. E ele falou também que os seres tinham olhos puxados, né? Os olhos bastante puxados, e até brinquei aí com o Carlos Henrique e falei, olha, vai ver que esses seres eles na verdade são japoneses fazendo psyops. E esse caso de seres dessa tipologia, eu pesquisei um caso em que o sujeito me relatou a mesma tipologia, certo? É um caso que está no meu canal, eu fiz a entrevista com ele, e vocês encontram aí no meu canal o caso de um ex-trapezista do Circo Garcia, tá certo? Vocês vão poder, então, aí vocês podem entrar no meu canal aqui, procurar aí, tá? Que é o caso que aconteceu com o senhor José Cavalcante. José Cavalcante, no sítio que ele tinha em Piabetá, no Rio de Janeiro. Também aconteceu assim nas mesmas circunstâncias, né? Dentro de uma mesma geografia. Também aconteceu num sítio, né? Numa área isolada. Ele estava sozinho, totalmente sozinho, José Cavalcante. Vocês podem encontrar aí aqui no meu canal a entrevista completa com o José Cavalcante, e no meu Patreon eu relato também o caso, tá toda a entrevista com o José Cavalcante transcrita. E o José Cavalcante ele me relatou que ele viu, que se deparou, que ele manteve contato de terceiro grau com seres com praticamente a mesma tipologia descrita pelo senhor Hélio, né? Curioso isso. E claro, olha, vamos esclarecer, eles não se conhecem, nunca se ouviram falar, né? O José Cavalcante mesmo, ele nunca deu entrevista para ninguém, eu descobri o caso. Olha como a gente descobre os casos, gente. Eu estava andando na rua, né? Estava andando na rua perto da minha casa, vários anos atrás, passeando com os meus cães, né? Com os
cães já falecidos, de saudosa memória, os meus cãezinhos, e eu estava passeando com os cães, de repente o senhor José Cavalcante, é, ele 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 estava fazendo uma obra, ele estava fazendo uma obra em frente em um terreno muito grande, eu estava passando por ali, aí ele, de repente, eu estava passando, ele puxou uma conversa comigo, né, me cumprimentou, começou a puxar uma conversa comigo, começamos a bater um papo, né, e eu nem sequer imaginava que ele tinha tinha passado por alguma experiência ufológica, né? Esse papo vai, papo vem, né? E eu sempre, às vezes, pergunto isso para as pessoas e eu vi que ele é uma pessoa muito vivida, era uma pessoa assim muito vivida, muito rodada, né? Tinha feito tudo na vida, tinha sido aí, inclusive trapezista, tinha sido trapezista no Circo Garcia. Aí eu perguntei assim, por perguntar, né, se ele já tinha visto o disco voador. De repente ele começa a me contar o caso, falando, olha, vou te contar um negócio que aconteceu comigo e tal, né? E ele me conta um caso assim incrível de terceiro grau que ele vivenciou. E eu vi toda a sinceridade dele, assim como no caso do Sr. Hélio, né? Eu vi toda a sinceridade, uma pessoa muito simples. Eu diria que não existe nada melhor do que você entrevistar pessoas assim, né? Pessoas muito simples, pessoas que falam com aquela espontaneidade, ainda usam aquele linguajar, usam aqueles termos, palavras, linguajar que já está sendo aí extinto, né? E você vê toda a espontaneidade da pessoa e você vê que a pessoa não está inventando aquilo, né? São pessoas que vivenciaram mesmo esses fenômenos e pessoas que tiveram, assim, no caso do José Cavalcante, ele teve pouca contaminação da mídia, né? Ele teve pouca contaminação da mídia e pouca contaminação aí dos outros meios. Embora, claro, que uma pessoa já bastante inserida, né, dentro de tudo aí. Assim como o Sr. Hélio, né? Embora ele seja do interior da Paraíba, ele hoje em dia nenhuma pessoa está isolada, nenhuma pessoa hoje é uma ilha. Ele tem acesso a todas as informações, tem acesso à televisão, à internet, ele tem celular também, né? E aí uma pergunta que a gente já pode fazer logo de cara. É, ele disse que teve vários contatos, que vem tendo, não só teve como ainda continua tendo. E ele disse que esses seres aparecem periodicamente lá no sítio dele, descem e aterrissam ali, né? Então é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se faz. Como é que ele não conseguiu filmar nem fotografar absolutamente nada? E segundo foi falado, a esposa dele até tentou, parece que tentou filmar com a smartphone, mas parece que os seres, né, os seres ali, de alguma maneira, impediram, não permitiram e não conseguiu fazer nenhum vídeo até agora, né? Mas fica sempre aquela questão, né? Imagina se fosse qualquer um de nós aqui, certamente a gente ia fazer de tudo para poder fazer algum tipo de registro, colocar uma câmera, né, uma câmera escondida, já que os seres a toda hora aterrissam aí em frente ao seu terreno, e lá no seu terreno, em frente à sua casa, no sítio, né, bastaria você colocar uma câmera, instalar uma câmera e poder fazer algum registro. Embora, lógico, mesmo havendo um registro, talvez muita gente, claro, que não iria acreditar, iria contestar, etc. E um vídeo também não é uma prova cabal incontestável, porque você pode fazer hoje, simular, fazer CGI, fazer o que for aí, fazer um teatro, qualquer, nada à prova. Pelo menos talvez mostraria aí algo, né, algo que a gente pudesse também ter mais elementos com que se basear. Então o Sorelli fala que está tendo contato com esses seres aí, cuja tipologia lembra muito esses casos antigos, como eu já citei. E me lembrou bastante também o caso da Geni Lisboa, da doceira, né, que tá no canal aí também, que eu fiz aí um videozinho contando a história da Geni Lisboa, que a Geni Lisboa, ela é lá da cidade de São José do Rio Preto, cerca de 450 quilômetros da capital paulista, foi pesquisado pelo Walter Buehler.
O caso aconteceu em 73, portanto aí há mais de 50 anos. Assim, há mais de 50 anos. E é um caso muito, muito interessante que a dona Geni Lisboa, ela, para resumir aqui rapidamente, ela estava fazendo uns bolos. Ela era boleira, né? Fazia bolo por encomenda para festas. Ela estava justamente fazendo uns bolos por uma festa de casamento. Ela fazia de madrugada, acho que era aí por volta de umas 2 da manhã. E ela disse que apareceram três seres numa nave que parecia assim uma plataforma de bolo. Olha que curioso. Parecia uma plataformazinha assim de bolo, né? Três serizinhos, três anões, pareciam três crianças. E tava também com um negócio na cabeça, assim, uma espécie de bonezinho, né? Você pode falar um gorrinho também, como falou o senhor Hélio aí, na cabeça. Só que esses seres, eles tinham os olhos assim, meio que esbugalhados, olhos grandes, amendoados, tinham o nariz grande, achatado, boca com lábios grossos, a pele cor assim de jambo, né? Meio queimada. E esses seres ficaram ali como que, até brinco, parece que estavam querendo comer um pedaço do bolo, sentiram talvez o cheiro, né, delicioso dos bolos. Eles estavam, acho que, querendo um pedaço do bolo da senhora Geni, né? E a senhora Geni ficou paralisada. Os seres eles tinham uma lanterninha na mão, portavam uma lanterninha que projetaram faixa de luz na senhora Geni. E a senhora Geni ficou paralisada, depois sofreu várias sequelas, ela teve até um prolapso uterino. eh, e ela ficou, em termos de saúde, bastante abalada. Ela teve até que submeter uma operação, teve muitas sequelas, né? Muitas sequelas. E é curioso que depois de tudo que ela passou, ela se tornou ufóloga. Olha que coisa curiosa. Ela se tornou ufóloga, ela se tornou entusiasta do assunto, passou a colaborar com o Walter Buehler, pesquisou até o caso do Antônio Carlos Ferreira, pesquisado pelo Ney Matiel Pires, né, pelo Lurney também, pelo grande Lurney, o filho do Ney Matiel, pela esposa a professora, que era professora como era o Ney Matiel, né? E um caso assim fabuloso, o caso da Geni Lisboa, né? E ela se torna ufóloga, coisa curiosa, né? E veja que o Sr. Hélio, ele também relata que ele teve problemas na saúde dele, né? Teve problemas de saúde, ele disse que ficou bastante abalado também. Ele disse que sofreu é, dores de cabeça, ficou teve dificuldades depois para dormir, se eu não me engano, algo assim, não? Não me lembro exatamente. Ele disse que ele ficou meio baqueado, meio mareado, né, com tudo isso daí. E tá aí um outro ponto em comum. E ele diz que os seres pousaram, né? Pousaram ali bem em frente à casa dele, na propriedade, e que mantiveram um diálogo telepático com ele. Sempre foi telepático o diálogo que o Sr. Hélio manteve. Então, nesses casos também antigos, também é outro ponto em comum. Muitos relatos assim de que os seres mantiveram contato telepático, né? E o Sr. Hélio, ele fala que os seres às vezes falavam uma língua que ele achava que era o inglês, né? Então ele falou, como eu não sei inglês, né? Então eu não entendia nada. E agora, me parece que os seres se comunicavam em português, obviamente, né? Telepaticamente com ele. E os seres eh, também, vamos tentar me lembrar aqui de outras coisas que o Sr. Hélio disse. Ele disse que os seres, nesse primeiro vídeo, né? Nesse primeiro vídeo ele disse que os seres eh, quiseram levá-lo, né? Parece que quiseram levá-lo, fizeram um convite a ele, falaram lá de um tal de
13 segundos, né? Não entendi bem o que é isso. Falou que eram 13 segundos, não entendi o que é isso. Os seres falaram que queriam levá-lo, também não ficou claro levá-lo para onde. Segundo o Sr. Aurélio, esses seres, eles não seriam. Aí que está um outro detalhe muito interessante. O Sr. Aurélio diz que esses seres não seriam extraterrestres, mas seriam seres daqui mesmo, de uma terra dentro da nossa própria terra, né? Aí eu me lembrei até, quando ele falou isso, eu me lembrei daquela frase do poeta Paul Eluard, que ele dizia que existem outros mundos, mas são mundos que estão dentro deste nosso próprio mundo. Então, isso aí também remete aí ao Jacques Vallée, Magônia, as teorias interdimensionais do Jacques Vallée. Isso também vai aqui, muita gente vai relacionar isso também aí talvez com possíveis seres que vivam aí nos subterrâneos, vivam na verdade nos recônditos da Terra, para quem acredita nessas teorias, né? Seres que vivem em bolsões subterrâneos, vivem em bases subterrâneas, ou que são seres talvez de mundos que venham aí além das barreiras, das muralhas de gelo da Antártida, né? São continentes talvez gigantescos que existam aí para além das muralhas de gelo da Antártida. Parece que os seres também falaram aí da Antártida para o Sorélio. Talvez sejam seres que venham aí de bases que estejam na Antártida, seres que habitam essa região aí da Antártida ou mais além. E, bom, também a gente também não dá para saber aqui de onde é que o Sr. Aurélio tirou isso. Se realmente foram os seres que disseram isso a ele, vamos dar aqui um crédito ao Sr. Aurélio, né? Que foram os seres que disseram isso a ele. Bom, se foram os seres que disseram isso a ele, a gente tem que se perguntar também, que seres são esses, não? Que seres são esses que contataram a Geni Lisboa, contataram o João Antônio da Silva? No caso do João Antônio da Silva, que era o soldado, uh, o João Antônio da Silva, ele relata aquele caso dos trogloditas, né, que não eram seres parecendo trogloditas, eram seres barbudos, eram anões barbudos, uh, que pegaram ele numa nave tosca, né, uma nave tosca. Os animais aqui, gente, estão balançando tudo. Mas numa nave tosca, né? E os seres eram igualmente toscos. Lembravam muito a feição de trogloditas e eram seres que se comportavam também de maneira tosca, de maneira agressiva. E o Sorelli fala que os seres eram agressivos, né? Os seres não eram assim propriamente os primores da fineza educacional, né? E então você vê aí vários pontos em comum, vários pontos em comum. Parece que esse caso parece ser um reavivamento daqueles casos antigos, né? Que é delicioso nesse aspecto, né? Você ter esses casos antigos, eu diria que eram os mais deliciosos. Eu tenho assim uma preferência por esses casos, certo? São casos de uma riqueza extraordinária. E então, no caso aí do João Antônio da Silva, ele relata que foram levados, os seres até chegaram a amarrá-lo, né, dentro da nave, que era uma nave pequena, uma nave assim, minúscula. Chegaram a sentá-lo assim numas cadeiras desconfortáveis, amarrá-lo com os negócios que pareciam correntes, que chegaram até a machucar o braço dele, né? Colocaram sobre ele um capacete pesadíssimo, também chegou a machucar os ombros. E segundo o relator João Antônio da Silva, essa nave ela não foi para o espaço, mas ela desceu para o interior da Terra. Vejam vocês, ele levou ele para um mundo subterrâneo, né? Chegou lá, era o local, parecia mais uma caverna, né? Era um salão enorme e ele falou que tinha até um carro, algo parecido com um carro, tinha um corpo de uma pessoa, não sabia que estava paralisada, estava em estado de suspensão, sei lá, né? Tinham desenhos nas paredes de animais, de coisas da Terra, de cidades da Terra. E aqui vai um aspecto que liga o caso de João Antônio da Silva ao caso do Sr. Hélio. João Antônio da Silva, ele relata que em certo momento ele pegou o rosário e começou a rezar, né, de medo ali.
com muito medo, ele começou a rezar. E ele ficou muito tempo rezando. Chegou um certo momento em que os seres se irritaram com aquilo e arrancaram o rosário do João Antônio da Silva. Arrancaram assim, com estupidez. E as contas do rosário rolaram pelo chão. E os seres, eles tinham medo, vejam, gente, eles tinham medo daquele rosário. Olha que interessante, eles tinham medo e tinham uma certa ojeriza daquilo, procuraram se livrar daquele negócio, né? E os seres também demonstravam irritação quando o João Antônio da Silva estava rezando. O Antônio da Silva era muito católico. No caso do Sr. Hélio, o Sr. Hélio ele também diz que os seres eles demonstraram ojeriza a reza, né? Parece que o Sr. Hélio ele também rezou, tentou, ele rezou num certo momento e os seres demonstraram ojeriza aquilo. É curioso isso, não? Estamos lidando com o que então? Certo, estamos lidando com o que? Então muita gente vai também, vamos cair aqui naquela discussão que a gente estava tendo em vários vídeos que eu fiz aqui no canal, né? Daquela série em várias partes sobre aliens e demônios. A respeito do qual eu já falei bastante, por isso até que eu já nem me sinto mais com aquele ímpeto todo de falar, tanto que eu já falei sobre isso, né? Vocês podem conferir aqui no canal essa série aí completa de várias horas que eu falo disso. Então a gente vai cair nessa mesma questão aí dos demônios, né? Esses seres parecidos com certos traços que lembram mais os demônios medievais, né? O mesmo comportamento dos demônios medievais da Idade Moderna. Por que é que esses seres aí, que são seres espaciais, né? Como muitos ufólogos acreditam, seres que vêm de outros planetas muito mais avançados, por que eles se comportariam dessa forma tão tosca? Por que que eles demonstrariam ter ojeriza a símbolos cristãos, né? A não quererem que a pessoa reze, né? Que a pessoa fale a respeito faça alguma referência a respeito de Cristo, né? É curioso isso, muito curioso isso. Tem que se perguntar, né? São perguntas que a gente deixa aí para vocês refletirem. Em algum momento o Sr. Hélio ele também disse que achava que os seres não eram propriamente materiais. Que não eram propriamente materiais. E veja, como os seres não deixaram traços físicos, não tem traço físico nenhum de qualquer espécie ali na fazenda, pelo menos nesses vídeos não foi revelado isso. Não sei se tem, né? Não tem marca de pouso, essas naves não deixaram indícios químicos, não deixaram queimadura, radiação ali, pelo que se saiba. Talvez tenham deixado e como no caso ainda não foi devidamente pesquisado, né? Talvez algum pesquisador chegue lá e encontre, mas eu não sei. Mas pelo que eu vi nesses vídeos, não há nenhum traço físico. E como havia dito, não foi feito nenhuma filmagem, nada, não há nada físico. Só o que há é o relato do Sr. Hélio. E o Sr. Hélio mesmo, ele sublinha que ele achava até que esses seres não eram propriamente físicos. Eram seres de uma dimensão espiritual, segundo o Sr. Hélio. Segundo o Sr. Hélio. E no segundo vídeo que o Sr. Hélio fez, na segunda entrevista, eu acho que ali fica tudo mais explícito, né? Porque ali o Sr. Hélio, ele começa a revelar um lado dele, que é um lado mais espiritual. Então, embora ele se diga católico, ele se revela muito mais espírita. Ele se revela muito mais espiritualista. E esses contatos que o Sr. Hélio vem mantendo se parecem muito mais com contatos com seres espirituais. Mas muito mais. E a gente tem que se perguntar aqui, né? Que seres são esses? Que seres afinal são esses? Será que o Sr. Hélio ele apenas está aí
tendo contato com seres que se identificam como que se passam, né, que dão essa impressão aí de que são seres extraterrestres ou são seres de outras dimensões, mas na verdade são seres espirituais de outras dimensões, mas seres espirituais. E vamos ir até um pouco mais longe aqui, seres demoníacos. Não sei. Sei que o Sr. Hélio, ele que parecia que ele estava apenas relatando, né, alguns contatos, ele se revela nesse segundo vídeo, ele se revela uma pessoa que está prestando assistência espiritual, que está fazendo até curas, né? Ele está fazendo curas, está curando pessoas, ele faz até profecias, ele faz profecias em relação ao fim do mundo. Ele diz que os seres passaram para ele, alertaram a ele que o mundo está próximo do fim, né? E algo que também não é diferente, então isso aí liga ele totalmente aos contatados dos anos 50 desde Adamski. Já desde aquela época, esses seres alertam que o mundo está na iminência de um apocalipse, de um Armagedon, de que a espécie humana corre o risco, etc, etc. Bom, já se passaram aí 70 anos, estamos aguardando, né? Assim como estamos aguardando há 2000 anos o cumprimento de todas as profecias a respeito da parousia, a respeito do apocalipse, do Armagedon, etc, etc. E o Sr. Hélio, ele não é diferente nesse aspecto. E até ufólogos muito sérios, né, tidos como científicos, caíram nessa. Eu me lembro de um ufólogo, que eu não vou falar aqui o nome para não... Ele já faleceu, mas eu não vou falar quem é, porque é um ufólogo que todo mundo respeita enormemente, né, que era tido aí como o maior ufólogo científico do Brasil, certo? Quem é inteligente pode deduzir quem era, não vou falar quem, mas as várias vezes que eu já o entrevistei, e tem as entrevistas dele, estão aqui no canal também, ele chegou a me dizer, às vezes em off, ele me dizia: ó, Cláudio, eu tenho certeza de que o mundo está prestes aí, está na iminência, né, de passar por uma grande situação aí, etc. Quer dizer, até ufólogos científicos, não sei por que motivos, o Uwe Brandt Aleixo, por exemplo, foi um deles, né? O Uwe Brandt Aleixo, ele disse para chegou a nos dizer, né, para mim e para o Pablo, e a entrevista também do Uwe também está aqui no canal, vocês podem conferir aí. Ele dizia isso no final da vida dele, né, um ano antes dele falecer, e a entrevista que ele nos concedeu praticamente foi a última, e ele nos diz ali que ele achava que o mundo estava na iminência do fim, estava chegando próximo do fim. Então o Sr. Hélio ele também faz essa mesma predição, ele faz esse mesmo profetismo, ele cai nesse mesmo profetismo. Os casos todos de contatismo dos anos 50, grande parte deles também entravam nesse aspecto aí de alerta, né, de alertar de que estávamos próximos do fim. O Sr. Hélio, ele fala que também teve contatos, não só com esses seres anões, ele também teve contato com seres tipo beta, seres altos, não sei se ele falou se são loiros, não sei se ele chegou a definir. Ele falou que eram seres altos, e que esses seres altos, eles eram seres mais cordatos e que pareciam mais amigos, pareciam seres que estavam mais propensos a ajudá-lo do que esses seres anões, esses japoneses psyops anões aí que eram seres mais toscos e agressivos. O João Antônio da Silva, ele relatou o mesmo. Ele disse que esses seres que o sequestraram eram anões, e quando ele estava ali naquele subterrâneo, naquela caverna, apareceu um ser alto que o tranquilizou. O ser alto estava ali como que para tranquilizá-lo, como que para ajudá-lo, para que não fizesse mal a ele. Ele disse que sentiu assim muito mais calmo, muito mais tranquilizado quando aquele ser alto apareceu e falou algumas palavras a ele,
de palavras que o deixaram assim mais tranquilo. E o Sr. Aurélio ele relata também que teve um contato com um ser alto, né? Aí eu me pergunto o seguinte: será que esses elementos todos presentes no caso do Sr. Aurélio são elementos espontâneos, de um caso que realmente aconteceu da forma como ele descreve, tudo aconteceu da forma como ele descreve? Será que o Sr. Aurélio ele teve alguma contaminação cultural? Será que ele leu sobre isso na internet? Ele já teve contato com alguma literatura? Ele ficou sabendo desses casos? Porque bate exatamente. E fica essa incógnita. A gente nunca vai saber, talvez, né? Porque ele vai dizer que, claro, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que tudo que ele está relatando realmente ele vivenciou, que nada disso tem uma influência cultural. É, e que tudo é autêntico como da maneira como ele está relatando. Então eu faço sempre o seguinte, gente, eu sempre dou um crédito a quem está relatando, certo? Então eu dou aqui um crédito, certo? Dou um crédito e não sou como muitos céticos aí que é, já saem detonando e renegando e classificando, colocando o caso no índex aí de casos meramente fantasiosos. Eu sempre dou um crédito e lógico que tudo isso precisaria ter mais elementos, mais dados corroborativos que esperamos que vão aparecer. Se não aparecer, se tudo ficar nisso aí mesmo, né? O caso, pelo menos, é um caso muito interessante pelo lado cultural. Pelo aspecto cultural é riquíssimo. É um caso que traz de volta tudo isso tudo que já foi que a gente já conhece, né? Que nós já vimos. Bom, os seres disseram que escolheram o Sr. Aurélio porque, segundo o Sr. Aurélio, ele teria mais sabedoria do que qualquer outra pessoa. É, o Sr. Aurélio ele fala que não é uma pessoa instruída. Ele não é uma pessoa é, com um grau de instrução alto. Mas ele também diz que os seres os escolheram por sua sabedoria. Claro que essa sabedoria não seria uma sabedoria aí propriamente científica acadêmica. Seria uma sabedoria da vida, empírica, né? Um conhecimento empírico, provavelmente. E ele diz que poderia ser também pelo seu lado espiritual. Então o Sr. Hélio se diz uma pessoa aí com um lado espiritual talvez mais desenvolvido. É, mais desenvolvido, né? Então o Sr. Hélio ele revela assim um lado místico, um lado esotérico, principalmente no segundo vídeo. No primeiro vídeo nem tanto, mas no segundo ele revela um lado místico que remete também aí ao aspecto místico da cultura nordestina, né? Toda a gama aí de movimentos messiânicos, né, milenaristas no Nordeste, um negócio assim extraordinário, né? Quantidade de beatos, pregadores, né? Preciso aqui me referir a Padre Cícero, me referir aqui ao Antônio Conselheiro, né? E tantos beatos aí, pregadores que surgiram no Nordeste. Nesse aspecto, se não fosse aí pelo lado ufológico, o Sr. Hélio poderia ser enquadrado dentro da categoria dos pregadores, dos beatos nordestinos, certo? Mas tem esse negócio aí, né? Desses seres, e que vamos deixar aqui bem claro, ele não diz que esses seres são extraterrestres. Em certo momento do vídeo, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, ele diz que ele chega a sugerir, né, que esses seres mais toscos seriam demônios. Ele chega a falar isso assim, en passant, mas ele chegou a pensar que esses seres poderiam ser demônios, né? Mas ele está fazendo curas
Segundo ele relatou, muitas pessoas têm sido curadas. Ele até falou o caso de uma freira que ele teria curado e teria ficado muito grato a ele. Ele me parece que anda fazendo excursões, né? Excursões por aí, em que ele anda fazendo, promovendo aí grandes sessões de cura. Isso me lembrou também um caso que eu pesquisei junto com o Pablo, que eu estou devendo aí. Eu preciso escrever algo. Até hoje eu não escrevi nada a respeito desse caso, nem nunca comentei, fiz vídeo, nada. É, entre outros inúmeros, eu pesquisei inúmeros outros casos que estão engavetados até hoje, que eu não tive tempo, gente, de tempo para pegar, poder escrever, pegar todo o material, reestudar o material, compilar, fazer. É uma trabalheira gigantesca. Eu tenho um monte de casos que eu pesquisei que estão simplesmente engavetados, porque eu não tive tempo e nem condições até hoje de sequer poder é, pegar todo esse material e trabalhar em cima dele, né? Esse caso, esse caso é um deles. O caso, o caso é o caso que aconteceu com o João Caiana. Acho que muitos de vocês conhecem esse caso, um caso muito conhecido. É o caso que aconteceu no começo desse século, no ano 2000 e pouco, com o João Caiana. E eu e o Pablo pesquisamos esse caso porque estávamos pesquisando o caso Vilas Boas e no caminho, acho que foi na volta, nós resolvemos passar por Iturama. Era caminho, a gente ia ter que passar de qualquer forma mesmo para voltar para São Paulo. E aí resolvemos parar em Iturama, né? Em Iturama nós fomos até a casa lá do senhor João Caiano e família e tivemos assim a sorte de o caso tinha acontecido há pouco tempo, né? Acho que há poucas semanas. O caso estava muito quente ainda. E quando nós chegamos na casa do senhor João Caiana, estava um monte de gente reunida. Estava tendo um encontro de muita gente. Ali apareceu um sujeito que era um tremendo de um 171, tremendo de um charlata, que aproveitando-se daquela situação toda, daquele clima de misticismo, de esoterismo que estava sendo criado ali, ele se aproveitou ali para ficar ali dizendo que era um grande médium e estava fazendo curas, estilo Dr. Fritz, assim, operações espirituais, sem corte, né, só com passes e enganando todo mundo, né? Já notava de cara, a gente já notou de cara que o cara era tremendo um 71, o cara não sabia nada de coisa alguma, certo? Mas enganava pessoas ali, né? Pessoas que se deixavam levar por qualquer discurso e as pessoas estavam sendo fácil. Tinha um monte de gente, principalmente mulheres, e buscando, né, conselhos, buscando curas. E as pessoas, a gente tem que dizer isso também, as pessoas são muito, muito carentes. Como as pessoas são carentes, principalmente em termos espirituais. E as pessoas embarcam, né? Embarcam em qualquer conversa, em qualquer um que se apresente aí como dotado de certas capacidades e poderes, as pessoas geralmente embarcam, né? E estava sendo enganado por esse sujeito ali. E o senhor João Caiana, ele que tinha realmente vivenciado um caso, o caso dele lembra muito o caso o caso da Beth Barney Hill, chega a lembrar um pouco, né? E, e o João Caiana ele tinha sido sequestrado. Ele, a família, ele, a esposa, os filhos, as filhas, né? Acho que um filho e uma filha pequenos. Ele estava andando de carro ali pelas proximidades e o carro foi sequestrado. O carro dele foi levado para dentro de um OVNI, carro inteiro, né? É, o carro todo foi levado para o OVNI e ele foi realmente abduzido. Ele passou por uma abdução pesada, né? Sofreu até biópsias. Eles mostraram ali as partes que tinham sido cortadas no corpo dele, mas estava meio imperceptível já, né? Tinham sido tirado amostras deles e tinham sido colocados em salas separadas e
E só que o caso também misturou alguns elementos de contatismo, porque eles foram abduzidos, mas também os seres passaram mensagens para eles, passaram orientações, tem alguns traços de contatismo nesse caso de abdução. E a gente tem que lembrar, a maioria dos casos ufológicos, eles têm traços que às vezes misturam, né? elementos de elementos de outros casos, misturam características diferentes. É muito raro você encontrar um caso que seja apenas e tão somente um caso, por exemplo, de abdução. É apenas abdução, se eles abduziram, foram violentos e tiraram amostras. Não, geralmente os casos misturam aspectos de contatismo, de abdução. Né? No caso de João Caena misturou muito isso. Assim como o caso do Sr. Hélio mistura alguns elementos, assim, embora ele não tenha sido abduzido, mas tem alguns elementos, como quando ele relata aí dos seres terem agido de maneira mais violenta com ele. Né? E